Seja mais uma vez bem-vindo aqui nesse tratamento de 21 dias para prosperidade, abundância e relacionamentos. Que bom que você está aqui, que bom que você está participando desse tratamento, que bom que você está também interessado em conhecer sobre os assuntos que permeiam a nossa mente humana, nossas emoções, nossos sentimentos, inclusive todo o nosso campo espiritual e energético. E por que que muitas vezes nós temos tantos bloqueios na nossa vida e isso ressoa na nossa prosperidade, na nossa abundância, nos nossos relacionamentos? Ontem você recebeu aqui um vídeo e você já começou aqui a entender um pouquinho sobre o que é o conceito geral de prosperidade. Hoje eu quero começar a trabalhar com você alguns temas para que você possa ter um entendimento do que é que está bloqueando a sua vida. Veja, nos primeiros 4, 5 dias de tratamento, nós nos concentramos nas limpezas espirituais. Estamos no período de Páscoa, lembrando que esse tratamento está sendo gravado e está sendo feito no período de abril de 2025, né? Se você for assistir esse vídeo daqui a um tempo, para você se localizar, por que tem a ver Páscoa com isso, né? Então, nós estamos num período de Páscoa também, que há uma conexão espiritual muito forte nesse período, ok? E a partir de hoje, eu quero começar a trabalhar temas com você, para que você entenda que, muitas vezes, muito além de uma falta de dinheiro, uma falta, às vezes, de recursos financeiros, as questões que bloqueiam você para manifestar prosperidade e abundância, viver excelentes relacionamentos, bons relacionamentos, inclusive relacionamentos conjugais, eles estão muito relacionados com as tuas emoções, com o seu passado, com a sua história, certo? E enquanto a gente não fizer as pazes com a nossa própria história, nem sempre as pazes com o nosso passado, tá? Mas as pazes com a nossa própria história, a gente não vai conseguir viver o novo. Se você já me acompanha nas redes sociais, para quem já é meu paciente, meu cliente, já me acompanha há mais tempo, você sabe que nas redes sociais eu uso a expressão mente renovada. E é realmente isso. Não tem como você viver o novo na sua vida se você não renovar a sua mente, se você não mudar o seu padrão, você não mudar a forma, muitas vezes, de pensar e de agir. E como é que você vai mudar a forma de pensar e de agir se você não entende o que é que está acontecendo com você? Então, bem-vindo a mais uma vez a esse tratamento de 21 dias, onde nós estamos cuidando do seu espiritual, nós estamos cuidando das suas energias, e a partir de hoje você vai receber todo um conteúdo para que você possa também começar a trabalhar o teu lado emocional, o teu lado psicológico, e entender o que acontece com você. E eu quero que você saia desta aula de hoje e das próximas aulas que você vai receber nos próximos dias, ciente de que não é só falta de dinheiro, não é só uma falta de oportunidades financeiras melhores, né? Mas por que será que quando você estava lá no ensino médio, você nem a escola conseguiu terminar? E hoje você não consegue muitas vezes ter uma posição de trabalho melhor, porque às vezes te falta até estudo, te falta conhecimento. Tantas pessoas hoje que são tão boas e que inclusive tecnicamente são assim excelentes, mas que muitas vezes não têm como comprovar a sua qualificação, porque falta às vezes até um diploma de ensino médio, um diploma universitário e assim por diante. E não conseguem obter melhores oportunidades de trabalho. Eu, inclusive, tenho pacientes, tenho clientes que vêm se consultar comigo e eu identifico muitos desses bloqueios que nós vamos conversar na aula de hoje e nos outros temas também, né? E entendo na história dessa pessoa como que aquilo aconteceu. Muitas vezes ela não teve acesso a oportunidades porque isso lhe foi tirado e não só porque outras pessoas às vezes tiraram isso dela, mas ela mesma se sabotou. A gente fala tanto de autossabotagem, autossabotagem, autossabotagem. Tá, mas na verdade, a autossabotagem, ela existe, isso é real, isso acontece, pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo, você se sabote. Mas você sabe qual que é a origem dessa autossabotagem? Onde é que está essa ligação? Nós temos que entender que dentro da nossa caixa craniana aqui, nós temos uma coisa chamada cérebro. E nós temos ali o nosso a mente, a nossa consciência, nosso inconsciente e tantas outras coisas que se eu fosse falar só da estrutura cerebral, nós ficaríamos aqui mais até talvez de 21 dias falando, né? Então, pessoal,
isso aqui não é um curso de neurociência, isso aqui não é um curso onde eu quero que você aprenda conceitos. Mas você concorda comigo que a partir do momento que você começa a entender algumas coisas, e eu quero ver se trago esses assuntos para você de uma forma bastante simples e didática, né? Até porque não estamos aqui num curso acadêmico ou coisas desse tipo, certo? Então eu quero trazer esses temas de uma forma assim que fique fácil de você entender, para que você comece a entender o que é que acontece dentro da sua mente. E por que que muitas vezes você procrastina, você se sabota, você não consegue prosperar, você não consegue inclusive ter bons relacionamentos? Porque muitas vezes o problema não é falta de dinheiro. Você às vezes até tem dinheiro, mas você não consegue viver uma vida plena porque aqui dentro tem coisas que precisam ser transformadas, precisam ser renovadas. Não é só uma repetição de frases, de decretos, até decretos espirituais que vai fazer com que você mude. Não adianta você se fechar dentro de uma sala cheia de cristais, cheia de imagem de Buda, né? Acender ali 50 varetas de incenso, sua vida não vai mudar. Entenda que espiritualidade, ela é uma coisa excelente, maravilhosa, como eu sou feliz pela minha jornada espiritual que eu já venho trilhando há algum tempo, e como eu sou feliz por levar outras pessoas também a trilhar as suas jornadas espirituais e ajudá-las inclusive na parte espiritual. Mas eu digo para vocês, eu sou franco em dizer para vocês que não adianta você achar que Deus vai resolver a sua vida, porque ele não vai. Deus está no controle, isso é uma mentira, ele não está. Ele não está no controle da sua vida, porque quem está no controle da sua vida é você. Que Deus é esse que iria criar você como um espírito puro, um espírito de luz e gostaria de estar no controle da sua vida? Não é assim que funciona. Então a gente tem que entender que a espiritualidade, ela é muito além de conceitos religiosos, conceitos, né, emocionais, de experiências. A espiritualidade, ela passa também por outros conhecimentos, aonde a gente acha às vezes que não tem espiritualidade ali. E claro que tem. Eu digo para vocês que quando eu comecei a estudar temas mais voltados assim à parte da estrutura cerebral, quando eu comecei a estudar temas relacionados à neurociência, que é uma disciplina que eu sou assim apaixonado pela neurociência, sabe? Quando eu comecei a entender isso e estudar esses conhecimentos, eu comecei a entender que, nossa, quanto de espiritual que tem na neurociência, quanto de espiritual que tem na neurobiologia. Porque espiritual não é uma coisa lá que você liga uma música, né? Aqui no Brasil existem muitas pessoas que gostam de louvores, né? Músicas gospel e assim por diante. Nada de religião, não estou falando de religião aqui, tá? E daí você fica lá emocionado, daí você começa a chorar horrores, né? Porque você lembra daquilo que aconteceu com você e tal, tal, tal. Lindo, maravilhoso isso. Você vai lá num culto, você vai numa celebração, você vai lá numa missa, né, num show lá espiritual. Meu amigo, isso não vai mudar a sua vida. Entenda que o que você está vivendo ali é algo emocional, não é algo espiritual. O espiritual é quando você entende o que é que está acontecendo com você. E quando você começa a fazer esse movimento interno em busca da sua mudança. Aí nós estamos num caminho espiritual. Ou você acha que caminho espiritual é um caminho de recompensas, é um caminho de paz e amor, ou você acha que espiritual é um caminho onde você vai ter experiências emocionais. Experiências emocionais você pode ir em diferentes lugares que você vai ter. Espiritual ele vai muito além da sua emoção. Espiritual ele vai além de uma experiência que você faça onde você chora, você liberta as emoções, coisas do tipo. Às vezes eu vejo uns vídeos na internet que assim dá vontade até de chorar, de como as pessoas são enganadas. O caminho espiritual não é um caminho para um caminho fácil. O caminho espiritual é um caminho bastante difícil. Se você já estudou, já leu a história, inclusive assim, de santos, né, de personagens espirituais aí que surgiram ao longo da nossa história,
se você lê um pouquinho da história do próprio Buda, se você já leu um pouco a história, e se você conhece a história real daquele que foi chamado de Cristo, de Jesus, se você conhece a história real dele, você vai ver que não foram pessoas que tiveram. Não estou dizendo aquela história que a igreja te conta, tá? Eu estou dizendo a história real desses personagens. Até porque Cristo quer dizer ungido. Então você também pode ser um Cristo quando você desenvolver a força crística dentro de você. Buda, por exemplo, veio muito antes do Cristo histórico e ele também viveu, né, e encontrou dentro de si esta unção. Então, pessoal, o caminho espiritual não é um caminho simples, não é um caminho fácil. O caminho espiritual é um caminho bastante difícil. Difícil não de um ponto de vista de sofrimento, até porque Deus não colocou você aqui para sofrer. Mas é um caminho onde nós temos que muitas vezes encontrar com as nossas sombras, com as coisas que estão dentro de nós, que fazem mal para nós mesmos, que nos sabotam. E eu trazer um conhecimento que é científico para te explicar algo espiritual, é para que você possa entender que dentro do teu caminho espiritual você vai muitas vezes deparar com situações que ocorrem dentro da sua mente. E você precisa entender como é que a sua mente funciona. Então é por isso que existe o conhecimento da neurociência, existe o conhecimento da neurobiologia e assim por diante. Então, quando eu fui estudar neurociência, eu digo para vocês que eu entendi muitas coisas de um ponto de vista até espiritual, que até então eu tinha uma compreensão meramente emocional. Então, pessoal, entenda de uma vez por todas: acender um incenso, se fechar dentro de uma sala cheia de cristais, ler a Bíblia todos os dias não vai resolver a sua vida. Desde que você não faça mudanças, isso não vai resolver. Nós estamos agora no período da contagem de Homer. Tá? Dentro da espiritualidade que eu sigo, agora existe a contagem de Homer. Tá? E nós estamos já no terceiro dia da contagem de Homer. Quando há a virada da Páscoa, a virada da Lua, né, que começou no dia 12 de abril, e começa o período pascal, um dia depois do período pascal, nós começamos a contagem de Homer. E dentro da contagem de Homer, ela tem toda uma ligação com a Cabala e assim por diante. É muito interessante de estudar essas coisas e de entender essas coisas, né? Eu, particularmente, medito, oro, rezo os salmos nesse período, tá? É, é a forma como eu encontrei de viver esse período de uma forma mais positiva, né? E hoje, por exemplo, é a leitura do Salmo 3, onde foi a leitura do Salmo 2, né? No domingo foi a leitura do Salmo 1 e segue até o Salmo 49 e depois finaliza com o Salmo 50, tá? E eu digo para vocês que é muito interessante a gente ter esses caminhos espirituais que nos conduzem, nos ensinam, porque a gente vai começando a perceber as mudanças que ainda faltam eu fazer na minha vida, em mim mesmo. E quando eu faço uma ligação dessas mudanças, que são mudanças internas, mudanças mentais, mudanças de padrões, mudanças de hábitos, faço uma ligação e uma ponte com as estruturas cerebrais, com as emoções e com as coisas que acontecem comigo, eu entendo que até um tempo atrás eu não vivia prosperidade por causa daquele motivo. Então eu quero que essa primeira aula é um pouquinho mais longa, porque eu preciso que você entenda esses conceitos, tá? Eu quero que você entenda que uma vida espiritual é uma vida onde você vai se colocar em questionamento o tempo todo. O despertar espiritual, hoje está muito aí na moda, essa coisa de despertar espiritual, ele começa quando você entende que, tudo bem, eu agora estou olhando para mim. Eu estou olhando para mim, para o meu eu interno, para o meu eu superior. E o que, que eu tenho que mudar dentro de mim? Se você não fizer mudanças, você pode fazer 21 dias de tratamento, você pode fazer 50 dias de tratamento, você pode subir lá de joelhos, a escada não sei da onde, descer, fazer piruetas, que a sua vida não vai mudar. Agora, quando nós entendemos que a palavra oração, por exemplo, tem a palavra orar e a palavra ação, eu preciso ter ações concretas na minha vida de mudança, eu começo a viver a prosperidade, viver a abundância, viver excelentes relacionamentos, começo a me transformar, as pessoas que estão ao meu redor têm que se transformar também, senão vão ter que sair, porque não conseguem conviver com uma pessoa que está em mutação, está em transformação.
E isso é um processo e um caminho espiritual. Eu não tive a oportunidade de fazer ainda o caminho de Compostela. Eu conheço uma parte do caminho de Compostela, porque quando eu visitei Compostela, tem uma parte do caminho que você chega a ter contato, você vê ali, né, as pessoas fazendo aquele caminho. Mas para quem já fez o caminho de Compostela, você pode até ver vídeos na internet sobre isso, não é um caminho simples. Tem áreas ali do caminho de Compostela que é puro sofrimento. E é um caminho, né, físico que você vai em direção até Compostela, e aqui eu não estou me referindo ao cristianismo, apesar de lá ter uma igreja cristã em Compostela, né? Mas muitas pessoas até de outras religiões fazem esse caminho. Ali há uma transformação profunda porque você se encontra, inclusive com momentos que você quer desistir porque você não está tendo mais força física de caminhar. Você tá começando a querer desistir porque você está sentindo às vezes dores no seu corpo e essas dores elas também têm relacionado a pensamentos. O ficar caminhando ali, você muitas vezes se depara com situações internas tuas. Então, pessoal, é um exemplo que eu estou dando a você. Não estou dizendo que você tem que fazer o caminho como você para mudar a sua vida. Você pode fazer isso dentro da sua casa, né? Até porque lá é um simbólico, né? É um arquétipo aquele caminho, né? Mas fora o fato de ser muito bonita a região ali, né? Mas o que eu estou dizendo para você é que viver uma vida espiritual, uma vida onde você vai viver a prosperidade, a abundância, experimentar essas mudanças na sua vida, passa por essas mudanças internas. Viver uma vida espiritual não é viver uma vida fácil. Se você está achando que prosperidade e abundância vai assim, ó, acontecer na sua vida, se você não fizer mudanças internas na sua vida, você vai talvez ter dinheiro, mas você não vai ser próspero e nem abundante. Talvez você vai ter dinheiro para você pagar os remédios para você tomar quando você ficar velho ou quando você ficar doente. Estou entendendo que aqui a proposta desse tratamento é muito diferente de você apenas manifestar valores financeiros. É uma verdadeira transformação interna na sua vida, a interna na mudança dos seus pensamentos. E quando eu alinho o conhecimento espiritual, o conhecimento científico, as mudanças mentais, eu entendo como é que funcionam essas questões na minha mente, né? Eu começo a ter outras atitudes. Eu te dou um exemplo, e daqui a pouco e já vamos entrar no assunto da aula de hoje, tá? Te dou um exemplo. E isso, inclusive, existe eu posso te provar isso pela neurociência e pelas pesquisas que existem, tá? Veja, no nossa estrutura corpórea física, não só cerebral, nós temos duas células importantíssimas, aonde as nossas emoções elas refletem muito nelas. A primeira delas são os próprios neurônios, certo? Que você, por exemplo, ficou com raiva, você ficou, né, nervoso, você sente o teu corpo contraindo inteiro. Isso nada mais é que o sistema límbico, o sistema do teu corpo, né, reagindo nos teus neurônios, ok? E a segunda célula, que ela sofre muito todas as situações ligadas ao seu corpo, às suas emoções, às coisas que você está vivenciando, as coisas que você está sofrendo, a segunda célula que mais sofre é as células de defesa, os nossos anticorpos. Existem, existem hoje pesquisas científicas que comprovam isso. Você fica 5 minutos tendo estímulos visuais, auditivos ou até vivenciando situações de negativismo. 5 minutos que você conversa com aquele seu amigo que ele mais fala coisa ruim, né? Morte, nossa, desgraças da vida dele. 5 minutos que você fica conversando com uma pessoa dessa, você fica 5 horas com a tua imunidade baixa. E você não sabe por que que você fica doente, por que que você chega em casa, às vezes, num dia de trabalho, e você chega morto, cansado. Você não sabe por que que você se contamina espiritualmente, porque a tua imunidade abaixou, o teu pensamento ficou pesado, o teu corpo espiritual também fica pesado, a tua energia fica densa. Aqui eu estou falando de mente, estou falando de espírito, estou falando de corpo. Então, viver uma vida espiritual é você ter essa clareza e essas transformações, e quando você entende como é que tudo isso acontece dentro da sua mente, você começa a ter outras atitudes. E daí você vai entender que
o seu problema de prosperidade não é só falta de dinheiro. Falta de dinheiro é o menor dos teus problemas, isso aí você resolve fácil. Você trabalha e você consegue dinheiro. Agora, o que adianta você conseguir dinheiro e você não saber como usar, e nem como trabalhar com essa energia, e nem muitas vezes saber como transformar as tuas emoções, para que você possa cada vez mais usufruir e ter uma vida próspera. Então, a proposta que eu começo no dia de hoje é exatamente trazer a você o conhecimento espiritual, o conhecimento emocional, e me uso na neurociência, neurobiologia, para te trazer esse conhecimento, para que você possa trabalhar as suas emoções, você possa entender o que acontece com você e você possa depois manifestar tudo isso no seu dia a dia, na sua vida. Hoje não, mas a partir de amanhã você vai receber algumas meditações que eu vou colocar para que você possa ir transmutando, você possa ir trabalhando essas energias também, certo? Até porque não temos como abrir a sua cabeça, mexer nos seus neurônios e fechar sua cabeça de volta, tá? Eu pelo menos não posso fazer isso porque nem médico sou. Mas o que a gente pode trabalhar dessas energias através da meditação, através de decretos, através de outras ferramentas que nós temos, eu quero também trazer para você nesses 21 dias. Então, hoje nós começamos com o tema, o primeiro tema deste tratamento é reconexão com o campo interno de valor pessoal. E eu quero compartilhar agora uma apresentação com vocês que vai ajudar a você poder também refletir um pouquinho sobre esta temática. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se já compartilhou para você. Isso aí, já está lá. Então, pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar e nós vamos entender, então, essa reconexão com o campo interno e valor pessoal e quanto isso impacta na nossa vida, na nossa prosperidade, na nossa abundância e nos nossos relacionamentos. E se a imagem não está muito nítida para você, se você não está conseguindo ler direito, tá? Não se preocupe, que você vai ter acesso depois a esse material que eu estou compartilhando aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero então, como eu disse para vocês aqui nessa introdução que eu fiz, eu quero começar a trabalhar esses temas com você para que você entenda o que é que acontece contigo, tá? E aqui nós vamos trabalhar a parte espiritual, a parte científica, emocional, mental e assim por diante, né? Para que você possa ter essa compreensão, para que você entenda o que é que acontece com você, você entenda quais são os processos internos que estão relacionados muitas vezes com os problemas que você está enfrentando. E daí você vai entender que, por exemplo, na prosperidade e na abundância, o que está acontecendo com você não é falta de dinheiro. Talvez uma falta de organização, coisas desse tipo também. Mas também existem processos emocionais, processos mentais que bloqueiam a tua vida financeira. Então, esse primeiro tema, reconexão com o campo interno de valor pessoal. Veja que importante. Reconexão, ou seja, você não está conectado. Então a gente precisa reconectar. Reconectar com o quê? Campo interno, ou seja, fazemos aquele movimento interno que eu disse para você. E um campo interno do que? De valor pessoal. Quantas pessoas eu atendo todos os dias e que têm o seu amor próprio zero praticamente, tá? Algumas até reconhecem, outras não reconhecem, mas entendem as dificuldades. Valor pessoal também passa pela questão de amor pessoal, de amor interno, de você se valorizar, certo? Mas aqui o buraco, inclusive, é um pouquinho mais embaixo. Vamos tentar entender. Visão geral sobre esse tema. A prosperidade, os relacionamentos saudáveis, eles começam com uma profunda reconexão com o seu próprio valor. Amor próprio, próprio valor. Quando uma pessoa não se percebe como digna de receber amor, digna de ter uma vida abundante, digna de reconhecimento, ela emite um campo energético, aqui eu estou falando de energias, de desvalorização, que inconscientemente, porque muitas vezes a pessoa não sabe disso, é por isso que você está aqui e por isso que você está aprendendo essas coisas, para que você comece a entender, sabendo onde é que esse problema está acontecendo, para que você mude, tá? Inconscientemente repele
experiências positivas. Sabe aquele tipo de pessoa que viveu a vida inteira relacionamentos tóxicos? Pessoas que sempre sofreu com outras pessoas. Ela encontra alguém legal na vida dela. Beleza. Primeira gesto de cordialidade que a outra pessoa faz para ela acha que a pessoa tá louca. A pessoa, ela começa a achar que a experiência positiva que ela está vivendo é que é o errado. Porque ela não está acostumada e ela viveu sempre um fluxo de desvalorização, um fluxo de falta de abundância, um fluxo de falta de reconhecimento, que quando acontece uma coisa boa, ela não tá receptiva para aquela energia. Então, inconscientemente, muitas vezes as pessoas que têm essa questão de desvalorização, que não vivem abundância, não sabem o que é reconhecimento, elas repelem a experiência positiva. Isso aqui acontece muito em empresa, pessoal. Esse problema acontece muito em empresa, tá? Às vezes a pessoa vem de outras experiências negativas de trabalho e quando ela cai numa empresa, ela é valorizada. Ela começa a procrastinar. Ela começa a fazer as coisas erradas. Parece que abre na cabeça dela um processo de defesa a experiências positivas. É uma coisa muito louca da nossa cabeça, mas infelizmente nós somos assim. E esse tema trabalha a reconexão, esse tema de campo interno, valor pessoal, reconexão, ele trabalha essa reconexão com a tua própria essência, para que você possa desprogramar essas crenças de insuficiência e despertar o seu poder interno. E como é que isso acontece na nossa mente? Aspectos neurobiológicos. Na neurociência, o senso de valor pessoal ele está profundamente ligado a duas estruturas do cérebro, o córtex pré-frontal e a amígdala. Essa amígdala aqui não tem nada a ver com garganta não, tá? De amidalite, coisas do tipo, tá? A amígdala é uma espécie de glândula que nós temos dentro do nosso cérebro, tá? Depois você vai ver uma imagem aqui. Então, essas estruturas cerebrais responsáveis pela autopercepção e autorregulação emocional, elas participam da nossa autoimagem e essas duas estruturas elas reagem a estímulos de rejeição ou crítica. Ou seja, para a gente ser mais didático aqui e mais fácil de você entender, quando você é exposto a rejeições repetidas na sua infância, na sua vida, na sua adolescência, na sua vida adulta e assim por diante, o que acontece dentro da sua mente? Teu sistema límbico, ele codifica essa experiência como algo ruim, como uma ameaça e forma um padrão na sua cabeça de reação, um padrão reativo que interfere diretamente na tua autoconfiança e no seu senso de merecimento. Para ficar mais fácil de você entender ainda, o tema de hoje, ele quer dizer para você o seguinte: as rejeições que aconteceram lá na sua infância, que aconteceram na sua adolescência, que aconteceram na sua vida adulta, e a repetição, não é só uma rejeição, mas é fatos repetidos disso. Na escola, situações de bullying, rejeições às vezes no ambiente escolar e assim por diante, impactam a tua vida financeira hoje. Você não merece ser rico. Você não merece se casar com uma pessoa que valorize você. Porque você só aprendeu e só experienciou rejeições repetidas na infância, na adolescência, na vida adulta, e isso gerou dentro da sua mente um processo de defesa, de reação. Ou seja, você perde toda a sua autoconfiança e o seu senso de merecimento. Está entendendo que o fato de você não prosperar também está ligado às tuas experiências? Está entendendo o quanto é importante você, de vez em quando, se questionar, não só participar de um tratamento como esse, limpar as questões espiritual, mas limpar a sua mente e, se necessário for, até buscar ajuda terapêutica? Ajuda com alguém que vai te ajudar a você não só ressignificar,
Porque eu digo para você que ressignificar é um processo maravilhoso. A psicologia trabalha muito com a ressignificação, a psicanálise e outras tantas técnicas aí, né, e correntes, né, de estudo e correntes terapêuticas. Mas não adianta só você ressignificar, você tem que entender de onde é que aquilo está acontecendo com você. Por que que adianta você ressignificar e você não entender de onde é que aquilo aconteceu? Então aqui você está aprendendo. Aqui você está aprendendo que você não prospera porque você sofreu também ciclos e foi exposto a rejeições repetidas. Maluco isso, né? E por que que eu estou ensinando isso a você? Porque eu quero que você saia desses 21 dias não só já com algumas coisas resolvidas na sua vida, mas aquelas que você não conseguiu resolver nesses 21 dias, você já vai ter um caminho. Eu tenho que ir por aqui, eu tenho que procurar ajuda com essa pessoa, eu tenho que procurar esse profissional que vai me ajudar para que eu possa limpar tudo isso, corrigir tudo isso. Porque senão a minha vida não vai transformar, porque muitas coisas sozinho você não vai conseguir. Aqui, ó, tem uma imagem para você entender. Essa parte aqui, ó, você vai ouvir eu falar muito do córtex pré-frontal, tá? Que é essa parte aqui, ó, ok? Veja, pessoal, não é só aqui que processa nossas emoções. As emoções processam no nosso cérebro inteiro, tá? Mas o nosso cérebro, ele tem regiões dele, certo? Aonde as coisas ficam mais concentradas. Então, isso aqui, de uma forma didática para você entender, tá? A maior parte dos nossos processos emocionais, eles acontecem nessa parte aqui, ó. A amígdala, não tem nada a ver com a amígdala da garganta, tá? A amígdala tá aqui. Ela tá bem perto do nosso, do nosso córtex pré-frontal e de toda uma estrutura que existe aqui, ó, que coordena o nosso corpo inteiro, tá? Tudo bem. Isso aqui não é aula de neurociência, mas são conceitos da neurociência para que você entenda, certo? E que você possa ir mais a fundo e saber as mudanças que você tem que fazer dentro de você. Então, assim, ó, se você viveu uma vida onde você ficou exposto a rejeições, a situações aí de problemas, questões traumáticas, como é que você quer prosperar? Se enquanto você não limpar e não resolver essas coisas dentro de você, e a gente não resolve ficar indo no passado. Entenda uma coisa, você não vai resolver a tua vida ficar só relembrando as coisas do passado. Por que adianta você lembrar das coisas do passado e ficar preso nelas? Então, aqui eu também quero trazer um conceito para você. Agora a gente vai entrar na parte das energias, tá? A parte do alinhamento energético, que é exatamente você entender onde é que estão os bloqueios, limpar esse bloqueio e olhar para frente, certo? Então, eu não vou permitir que aconteçam mais na minha vida rejeições. Eu não vou me permitir que eu seja mais uma vez manipulado. Eu não vou permitir mais uma vez que eu viva abandonos na minha vida. Quando você tem esse tipo de postura, você começa a limpar esses traumas, essas rejeições, essas coisas lá do passado. E você começa a entrar dentro de um alinhamento energético. Então, aqui agora eu faço a conexão do conhecimento científico, dessa introdução de espiritualidade que eu fiz para você, com as mudanças que você pode fazer. E os bloqueios de prosperidade, inclusive de relacionamentos, eles estão muito ligados ao nosso chakra do plexo solar. No campo energético, a baixa autoestima, porque processos de rejeição e de abandono te geram baixa autoestima. Ela cria bloqueios no centro vibracional do plexo solar. O plexo solar é o terceiro ponto de chakra. Lembrando que a contagem de chakras ela começa de baixo para cima, tá? Existe o chakra raiz, existe o chakra umbilical ou o chakra sexual, que algumas pessoas chamam, e o plexo solar. O plexo solar, ele vem antes do chakra cardíaco, tá? E depois abre-se para os chakras das conexões com o eu superior. O que é chakra? Rapidamente aqui. Chakra é uma palavra que vem lá das línguas hindus, do sânscrito, que quer dizer roda de luz, tá? E hoje nós temos um conhecimento muito avançado sobre esses pontos de chakras. Assim, ó, na maioria das espiritualidades você vai estudar 7 chakras. Mas nós hoje já sabemos que existem muito mais do que 7 chakras no teu corpo, tá? Existem algumas tradições espirituais que trabalham com mais de 33 tipos de chakras e pontos de chakras. Nós temos, por exemplo, nas palmas da mão chakras,
nós temos nas costas o ponto 9 de chakra, que inclusive quem tem bastante, assim, sensibilidade espiritual, é o chakra 9, onde acontece a conexão espiritual, onde acontece muitas vezes as manifestações espirituais. Por isso que geralmente os médiums ou pessoas que têm uma sensibilidade maior sentem às vezes até dores nas costas ou essa região assim com muito tensionada quando estão tendo alguma manifestação espiritual, tá? Mas não é disso que eu vim falar hoje, tá? Eu vim falar destas autoestima baixa, dessas experiências repetitivas que acontecem na sua vida, que geram inclusive processos mentais em você, que bloqueiam a sua prosperidade, bloqueiam os seus relacionamentos, certo? E bloqueiam inclusive o teu ponto do plexo solar. E o plexo solar, ele é o responsável pela sua identidade, pelo seu poder pessoal e pela sua motivação. Pessoal, você viveu uma vida de abandonos, você viveu uma vida de rejeições, e não só situações do que os outros fizeram com você, mas muitas vezes por processos mentais que você acabou de ter uma rápida explicação de como isso acontece na sua mente, isso vai bloqueando a sua identidade, vai bloqueando o seu poder pessoal e vai bloqueando as suas motivações. Como é que você quer prosperar se você não tem motivação? Como é que você quer prosperar se você não sabe quem você é? Como é que você quer prosperar, ter uma vida abundante, ter um relacionamento saudável, se você não conhece seu poder pessoal? A primeira coisa que a outra pessoa que se relaciona com você diz pra você de ruim, que você não gosta do que ela falou, você entra em depressão. Então entenda de uma vez por todas que o processo mental e a cura da sua mente, do seu mental, é tão importante quanto a cura do seu espírito para que você possa manifestar isso no seu dia a dia e possa viver a verdadeira prosperidade. Porque prosperidade não é só dinheiro no bolso. O que adianta você ter dinheiro no bolso e não ter poder pessoal, identidade e motivação? Talvez você vai ter dinheiro para pagar remédio. Você vai ter dinheiro para pagar o melhor hospital da sua cidade. Mas você não vai viver uma vida próspera, uma vida abundante e uma vida liberta e curada. Agora, a proposta aqui é que você saia desses 21 dias com algumas coisas resolvidas e já com caminhos para você continuar buscando transformação e cura na sua vida. Você não está aqui só para manifestar valor financeiro. Você está aqui para se curar e se transformar. E esse conhecimento que você está tendo acesso é o começo para que você possa entender esses processos internos dentro de você. E quando o plexo solar ele está desalinhado, a pessoa tende a se sentir insegura, tímida, procrastina e vive dependência emocional. E você quer prosperar sendo tímido, procrastinando as coisas que você tem que fazer e você não consegue fazer, e ainda vivendo e se submetendo a dependências emocionais? E dependência emocional nada mais é que a necessidade de aprovação dos outros e a necessidade, muitas vezes, de reconhecimento dos outros. Ou seja, você nunca se conheceu na sua vida. E você se conhece pelo que os outros te aprovam, pelos que os outros te reconhecem. Agora, o primeiro não que você recebe, a primeira situação negativa que acontece em você, você volta para aquele ciclo de abandonos e rejeições, você volta para aquele ciclo de autodestruição e depressão, ansiedade, doença, o teu físico fica destruído, prosperidade, então, você nem sabe o que é. Tá entendendo tudo isso que eu tô te falando? E o quanto isso impacta a sua vida e quanto isso precisa ser transformado dentro de você? Outros pontos aqui que são importantes, pontos ligados a essa temática que eu estou trazendo para você hoje. Crenças limitantes sobre valor e merecimento. Pessoal, abandonos e rejeições não é só o pai que você não teve. Não é só a mãe que rejeitou você, às vezes até dentro da barriga dela. Mas muitas vezes abandonos e rejeições também passam por crenças limitantes sobre o seu valor e o seu merecimento. Às vezes você cresceu achando que você não podia ter um trabalho ou você não poderia ter uma empresa, por exemplo, ser um empresário. Isso é uma crença limitante. Ah, não, você tem que viver CLT o resto da tua vida. Não estou dizendo que CLT é errado, tá, pessoal? Mas CLT, me desculpe, você está trabalhando no sonho do outro. Agora, quando você trabalha no seu próprio sonho, quando você trabalha para você nas suas motivações, não só o lucro seu é muito maior,
mas também as possibilidades que você tem são muito maiores. Medos de rejeição e de julgamento. Claro, eu tenho pacientes, tenho clientes que vêm se consultar comigo, que depois que a gente faz a limpeza espiritual, porque existe uma ordem, espírito, mente e corpo. Então, depois que nós cuidamos do espiritual dessas pessoas, e nós vamos partir um pouquinho para a parte emocional, para tentar também destravar questões emocionais que estejam relacionadas ainda à vida das pessoas que vêm se tratar comigo, eu encontro muito isso aqui, ó, medo de rejeição e de julgamento. E a pessoa não consegue mudar porque ela fica com medo do que o outro vai pensar. Fica com medo que o outro vai julgar ela. Pare de se preocupar com o que o outro vai pensar sobre você. Por favor, não faça isso. Você está bloqueando a sua vida, e não só as suas finanças, mas a tua vida inteira. Todos os setores dela. Necessidade de aprovação externa. Isso aqui tem a ver com o merecimento, com esse processo mental que acontece dentro de você. Falta de autocuidado e autonutrição emocional. Pessoas que não prosperam, geralmente são pessoas que até fisicamente não se cuidam. E o fisicamente aqui não é só você cuidar do teu corpo físico. Esses dias eu atendi uma... Para quem está aqui no tratamento e fez a cura do sagrado feminino, né? Tem algumas mulheres que participaram da cura do sagrado feminino. Lá no sagrado feminino eu já falei para vocês. E agora eu vou repetir aqui. Assim, ó, a tua autoestima, ela passa também pelo seu autocuidado e pela sua autonutrição emocional. Abandonos e rejeições não é só o outro que te abandona. Muitas vezes você se abandona. Falta de clareza sobre o próprio propósito ou sobre os próprios dons espirituais. Isso aqui, ó, tem muita gente que não sabe os próprios propósitos, os próprios dons que tem. E aqui que eu estou falando não são só dons espirituais, tá? Manifestações espirituais que você é capaz, mas os dons que você tem, as qualidades que você tem. Porque os nossos propósitos, eles trabalham com as nossas qualidades. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no particular, um cliente que eu atendo, né? Pedindo que ele precisa entender quais são os propósitos dele. Coitado! Coitado, ele vai passar o resto da vida e não vai entender os propósitos dele. Enquanto ele não entender o automerecimento, deixar de se julgar e parar de viver as rejeições e abandonos que ele mesmo faz com ele mesmo, ele nunca vai entender os propósitos, porque os nossos propósitos eles passam pelas nossas qualidades e pelos dons que nós temos. Caminhos de transmutação, caminhos para a gente mudar isso aqui. Reprogramação neural e afirmações conscientes. Isso aqui vocês vão ter uma meditação que você vai receber amanhã para que você possa trabalhar essa reprogramação neural e afirmações conscientes, certo? Visualização para a reintegração da imagem do eu. Na meditação nós também vamos trabalhar isso aqui. Práticas de ancoragem corporal para reforçar a sua presença. Isso aqui indiretamente está ligado a práticas esportivas, cuidar do seu corpo e você entender, inclusive, os processos que acontecem com você. Estímulos de estados de flow e autoeficácia. Na meditação nós vamos trabalhar isso aqui também. E integração do elogio interno como forma de nutrição emocional. Você fica esperando que o outro diga para você que você é bonito, que você faz o seu trabalho direito e assim por diante. Mas será que você já se deu esse alto valor? Você já se elogiou? E eu vou contar uma história para você aqui de uma paciente que eu atendi há um tempo atrás. E pode ser que você já tenha ouvido essa história, mas eu gosto de contar essa história porque foi algo que me impactou muito. Não só a reação dessa pessoa, mas também, assim, os processos pelos quais ela estava vivendo. E que casa muito bem com o que a gente está trabalhando nesse tema de hoje, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Contar para vocês essa história de um atendimento que eu fiz. A pessoa chegou para mim, né? Pediu primeiro um tratamento espiritual, tudo bem. Eu atendi ela no espiritual, fiz a limpeza, assim por diante, né? Tinha algumas questões de relacionamento também com o marido, ela tinha problemas lá. Tudo bem, tratamos no espiritual. Daí, ela resolveu agendar uma consulta comigo.
porque tinha algumas coisas ainda assim que ela não conseguia entender, né? Que ela estava com problema, que ela não estava entendendo. Tudo bem, agendamos a consulta, conversei com ela, liguei a câmera e tal, né? E na consulta ela já estava um pouco melhor, porque as questões espirituais tinham saído, tinham se retirado, né? Ela já estava um pouco melhor, mas ainda na mente dela, ela alimentava essas rejeições, esses abandonos, essas autossabotagens e bloqueando a vida dela inteira por próprios pensamentos seus. Então ela começou a contar uma história para mim. E veja, lá onde eu trabalho, eh, eu, a minha diretora, ela estudou comigo. Na escola a gente estudou junta. Na faculdade, a maioria dos anos da faculdade a gente se encontrou, porque ela era um pouco mais velha que eu, então ela acabou passando o vestibular antes, mas tiveram até cursos da faculdade, cadeiras da faculdade que a gente fez juntos. Fomos trabalhar e já trabalhamos juntos em várias escolas e assim por diante. Essa paciente era professora. Tá bom, ela estava contando a história dela e eu anotando, fiz algumas anotações, né? Para eu tentar entender esse quadro que ela estava me apresentando ali e ver como é que eu poderia ajudar essa pessoa. Tudo bem. Daí, de repente, ela começou a dizer: e agora, esta minha amiga, minha melhor amiga, é minha diretora. E ela me chama para organizar isso, me chama para fazer aquilo, me dá essa atividade, me dá esse complemento, me enche de coisas para fazer. E eu escutando, né? Tá bom, tudo bem. E, e ela reclamando, reclamando, porque eu não aguento mais. Isso é perseguição. Ela me persegue porque é só pra mim que ela entrega as coisas que eu tenho pra fazer, que eu tenho para realizar. Não sou eu só nessa escola, tem outras pessoas. Por que que ela não olha os outros e só olha pra mim? A minha amiga tá fazendo isso comigo. Autossabotagens, rejeições, todos os pensamentos que ela estava alimentando aqui, certo? E os processos neurológicos, neurobiológicos na mente dela, que você acabou de estudar aqui comigo, né? Como é que acontece. Tá bom. Daí, eu falei isso aqui para ela. Veja, você já pensou que a sua amiga, ela te acha muito competente? Fizeram-se assim uns 4 minutos de silêncio. Eu até achei que era problema no Google, eu uso o Google Meet para fazer videochamada, né? Eu achei que era problema no Google, que tinha travado a chamada. Um silêncio assim. E daí ela disse assim: eu não tinha pensado nisso. Ela me enche de trabalho porque ela sabe que eu sou capaz de fazer. Ela me valoriza me enchendo de trabalho e não me persegue. Foi uma frase que eu disse para essa paciente. Você já pensou que na verdade ela faz você, ela pede essas coisas para você porque você é capaz? Que você é a única pessoa que ela pode contar ali que vai conseguir terminar esta atividade que ela pediu? Na verdade, ela não está te perseguindo. Ela está te exaltando. Ela está te valorizando, porque ela sabe que você é capaz de fazer aquilo. Final da história. Hoje, essa paciente, ela é diretora da escola e a amiga dela é secretária de educação lá na cidade onde eles moram. Elas moram. O que é que estava acontecendo aqui? Um processo de autossabotagem, um processo de desmotivação total, autoestima baixa. Exatamente isso que você viu aqui na parte neurológica, né? Que eu expliquei para você. Essa pessoa, elas estava então alimentando as rejeições, as críticas, alimentando estas perseguições, né? Esses traumas que ela teve ao longo da vida dela. Realmente, ela teve muitas situações traumáticas na vida dela. Ela estava repetindo e ela estava repelindo as coisas positivas que estavam acontecendo com ela. E uma frase fez com que essa pessoa mudasse a forma de pensar e começasse a encarar as coisas de uma forma diferente. Não só entender os processos mentais que aconteciam com ela, mas inclusive começar a mudar a forma de pensar e a forma de agir.
Consequentemente, hoje ela prospera, inclusive tem um cargo de liderança, ganha mais, e a amiga ganha mais ainda, porque também conseguiu um outro cargo. E eu tenho certeza que muito em breve as duas vão subir, cada uma dentro das suas expectativas, né? Porque às vezes ela não quer assumir um cargo público, né? Numa secretaria, algo do tipo, mas vão cada vez mais crescer porque ela entendeu que aquilo não era uma perseguição. Ela não estava mais repelindo as coisas positivas. Ela estava aceitando as coisas positivas que estavam acontecendo com ela e ela entendeu o que é que estava acontecendo com ela, porque depois eu expliquei. Eu expliquei também o processo mental que estava acontecendo com ela. Então, pessoal, o tema de hoje, reconexão com o campo interno de valor pessoal. Precisei fazer essa introdução sobre espiritualidade, precisei fazer essa introdução sobre o tema na parte da visão geral, a parte neurobiológica, a parte das energias, para que você entenda que muitas vezes isso está acontecendo com você. E você não prospera, e o problema não é falta de dinheiro. Às vezes dinheiro você até tem, mas você não prospera porque você continua deixando o seu valor pessoal para trás. Amor próprio, conexão com você mesmo, começar a blindar-se dos abandonos e rejeições e não se permitir mais viver abandonos e rejeições na sua vida. Agora você já entende como é que isso processa na sua mente e agora você pode começar a ter outras atitudes na sua vida. Não só atitudes para se autovalorizar. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Mas você vai começar a se reconectar com você, ver o seu valor e vai começar a se abrir para relacionamentos saudáveis, prosperidade e abundância e começar a viver esta cura na sua vida. Eu espero que esse tema conecte você a essas energias, a esse entendimento e que você comece a transformar essas coisas na sua vida, transformar essas visões internas. Porque agora você está entendendo que prosperidade não é só um conceito. Prosperidade não é só dinheiro no bolso. Prosperidade também é uma vida de reconexão, de transformação. E isso aqui é espiritual, pessoal. Porque muitas vezes, quando você continua vivendo esses ciclos de autossabotagem, de falta de conexão com você mesmo, falta de valor próprio, você não consegue nem ter valor, não consegue nem ter conexão com Deus. Porque como é que você vai se relacionar com Deus se você não consegue nem, muitas vezes, ter esse processo com você mesmo, com você mesma? Jamais você vai conseguir encontrar Deus dentro de você. E daí você fica sob julgo das doutrinas, das religiões, vive amarrado nas coisas, né? Vive fazendo corrente, 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 e a tua vida nunca se resolve. Porque você faz corrente disso, corrente daquilo, corrente daquele outro, novena disso, novena daquilo, naquele outro. Por favor, não é uma crítica à corrente e à novena lá na sua igreja, na sua religião, tá? Porque são práticas espirituais que eles fazem lá até para te ajudar. Mas não adianta você fazer um monte de corrente e não transformar a sua mente. Então, para que você se reconecte com o divino, você também precisa passar por esta valorização pessoal sua. E dinheiro, prosperidade, abundância, relacionamentos saudáveis é 100% espiritual. Quando Deus fala lá em, no livro de Provérbios e depois em outros livros, agora eu não lembro exatamente qual passagem é essa, né? Nos versículos lá, posso até depois pesquisar para te falar. Quando ele diz: Quando você me encontrar e me buscar com todo o seu coração, não só vai me achar, mas você vai encontrar a transformação da sua vida, porque eu sei os planos que eu tenho para você. Mas e como é que você vai se conectar com essa energia, com o poder desse Deus que sabe os planos que ele tem para você, de fazer você prosperar e não de te causar dano? Se você continua vivendo esses processos de abandonos, de rejeições, repelindo o positivo na sua vida e querendo viver as experiências negativas.
Você não vai conseguir viver essa experiência com o divino de 100% enquanto você não só entender e você também se transformar. Então, esse vídeo de hoje, ele é para te trazer a consciência disso, um entendimento de tudo isso. E nas próximas materiais que eu vou colocar para você, os próximos materiais que eu vou colocar aqui para você, você vai ter uma meditação onde você vai poder se conectar com tudo isso. Então, primeiro eu quero que você pense sobre essas coisas, reflita sobre essas coisas. E depois, quando eu mando colocar o vídeo da meditação, você vai fazer a meditação para você se conectar com você. E não se preocupe se você nunca fez meditação na vida, porque as minhas meditações guiadas, elas são fáceis e muitas pessoas nunca fizeram meditação e vêm fazer meditação comigo e conseguem se conectar. Porque eu não fico preocupado em você relaxar o teu corpo inteiro, aquelas coisas fantasiosas para trabalhar só o teu emocional. O que eu quero é que você viva uma experiência com você mesmo, uma experiência com o divino dentro de você. Então, os próximos materiais que eu vou colocar é uma meditação, e nessa meditação nós vamos trabalhar não só o tema que foi trabalhado aqui nesse vídeo, mas que você comece a resolver essas coisas dentro de você. Gratidão, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Acompanhe o grupo, né? Acompanhe esteja receptivo às energias desse tratamento para que você possa continuar transformando a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão e muita transformação, muita cura. E viva também esse período como um período onde você está fazendo esta passagem do seu velho eu, das suas velhas experiências para uma passagem onde você vai encontrar a prosperidade, a abundância, relacionamentos saudáveis e uma vida realmente que vale a pena ser vivida. E não uma vida de sofrimentos, de amarras e de engano, que muitas vezes é o que as pessoas querem que você acredite. Gratidão, pessoal.